pessoal, eu sou o Fábio, sou um motociclista e tenho viajado com a minha esposa de motocicleta há mais de 30 anos. Queria já no início do vídeo deixar claro que eu não sou um corretor de seguros, não vou fazer propaganda de nenhuma companhia de seguro. O meu intuito é só dar algumas dicas, porque nós tivemos uma experiência recentemente e gostaria de deixar algumas dicas aí para os motociclistas. No final agora de 2024, nós sofremos um acidente no Peru de motocicleta, caímos praticamente com a moto parada e a minha esposa acabou quebrando o ombro. E a gente acabou precisando usar o seguro viagem, né? Também queria, eu sei que muita gente, como nós também já viajamos há muitos anos, graças a Deus nunca precisamos usar, foi a primeira vez que eu tive essa experiência, mas eu acho muito importante, tá, ter um seguro de viagem, porque fora do Brasil, até onde eu sei, a maioria dos países não cobre, tá? Não tem serviço público, então você vai acabar tendo que ter um custo e a gente nunca sabe, né, quanto que vai gastar. Tem um amigo meu que fez uma viagem de carro para o Ushuaia agora também recentemente e o filho dele teve um problema de saúde lá no Ushuaia. E gastaram 60 mil reais no hospital. Então, espero que nunca precisem usar, mas é sempre bom ter o seguro viagem, né? Porque numa ocasião dessa fica complicado. Em primeiro lugar, né? Eu acho que o mais importante é que antes de você fechar o seguro viagem, lê as condições gerais do seguro. É chato, você tem acesso a isso, às vezes até mesmo no site da companhia. Às vezes são mais de 100 páginas, mas daí você pode pegar o que é mais importante ali, no caso de viagem internacional, se for. Mas é muito importante você ler. Vou dar até um exemplo aqui. O ano passado, agora 2024 também, fui renovar o seguro da minha moto. Eu tenho o seguro da Porto Seguro há mais de há quase 20 anos, né? E eu resolvi ler as condições gerais do seguro quando eu renovei e me deparei com uma cláusula lá que não deixava claro que a moto estava coberta por roubo fora do Brasil. E falei com o meu corretor de seguros, ele também ficou na dúvida porque a cláusula estava escrita de uma forma assim que não deixava claro. Ele foi falar com uma pessoa acima dele ali que o atende no caso, né, pela Porto. Também a pessoa não cravou que era ou que não era e isso foi levado a pessoas ali acima e no final das contas foi descoberto que não cobria roubo da moto fora do Brasil, né? Então, se você fosse roubado aí na Argentina, Chile, onde o pessoal mais costuma viajar, você não teria cobertura de roubo, teria cobertura de acidente, de guincho, mas de roubo não. Diante disso, eu falei com o meu corretor e ele tem um acesso muito bom lá na Porto Seguro. Foi conversado, foi feito reuniões e em agosto do ano passado ele conseguiu que eles mudassem isso, então está cobrindo, né? E foi um ganho que todas as pessoas tiveram, né? Não foi só na minha apólice, isso foi nas condições gerais, então todas as pessoas estão cobertas, né, diante disso que aconteceu aí o ano passado. Então você vê como é importante, mesmo que você faça um seguro viagem todo ano, já li as cláusulas, você vai renovar o seguro viagem, vai fazer outra viagem, lê de novo, porque às vezes há atualizações, né, das condições gerais e às vezes aí quando você vai precisar, você descobre que você não tem aquela cobertura, né? A outra dica que eu vou dar, eu viajo há muitos anos para fora do Brasil e fiquei sabendo disso também há pouco tempo. Então você vê que como não é porque a gente viaja há muito tempo e tal, a gente está sempre aprendendo, né? Eu vi um relato de uma pessoa que sofreu um acidente de moto e ela precisou também usar o seguro e eles pediram que o passaporte tivesse carimbado a saída do Brasil. Então, isso não é necessário, né? Quem viaja para esses países aí da América Latina sabe que quando você sai aqui do Brasil, vamos supor, você vai sair ali em Foz do Iguaçu para a Argentina, você simplesmente
você entra ali na aduana da Argentina e dá entrada na Argentina e está tudo certo. Quem viaja de moto para América do Sul sabe que, vamos supor, você vai sair do Brasil, né? Está saindo ali pela Argentina, por Foz do Iguaçu. Você não precisa da saída do seu passaporte ali na aduana do Brasil. Você vai na aduana ali da Argentina e dá entrada na Argentina e continua a viagem, né? Então, só que a companhia de seguro, no meu caso, né, e no caso dessa pessoa também que teve um problema aí de um acidente, foi pedido. Então, eu aconselho, né, foi muito rápido, tá? Foi a primeira vez que eu fiz isso. Parei ali, no caso de Foz do Iguaçu, eu parei na aduana do Brasil, não tinha nem fila. Fui lá, eles carimbaram a saída do meu passaporte, daí eu já fui na aduana da Argentina e dei entrada e continuei a viagem, né? Uma outra dica é deixar o Google, ele tem um serviço que chama Google Timeline, que você está com o celular e ele está o tempo todo monitorando você, né? Os países que você está passando, as estradas, né? E isso ele é automático, você deixa isso habilitado e no celular, né? E ele sozinho ele vai fazendo isso, pela localização do seu celular ele vai pegando e todo o trajeto da sua viagem você vai ter no Google, né? No Timeline. Se você também usa o Spot, né? Também é bom, aquele aparelho, né? Que você tem a sua localização em tempo real. Se você tem também é muito importante, porque foram algumas coisas que a companhia de seguro me pediu, né? Apesar de o passaporte ser mais do que suficiente, né, para provar que eu estava fora do Brasil quando aconteceu o acidente, tem o carimbo da Argentina, eles não estão carimbando mais, mas eles têm como saber disso. Mas tinha o carimbo do Chile, né, que eu passei pelo Chile, o carimbo no Peru. Outra coisa que é muito importante é eu tenho já esse costume, eu pego o recibo dos combustíveis. Então, todo lugar que eu abasteço e pago com cartão de crédito, eu guardo o recibo, aquele recibinho do cartão de crédito. Eu sei que tem pessoas que às vezes pagam com dinheiro, eu mesmo na Argentina costumo pagar com dinheiro, né? E aí eu acabo não pegando recibo, mas a maioria dos lugares que eu fui, eu acabei passando pelo cartão de crédito e guardando os recibos, né? Recibos de pedágio também, eu sei que moto, na maioria dos países aí fora do Brasil não paga pedágio, né? Mas se tiver algum pedágio que você pagou, eu sei que no Chile eu já passei num lugar uma vez que pagava pedágio, então se tiver nesse trajeto, esses recibos também são importantes você guardar. Os recibos também, eu tirei uma foto, né? No caso do Peru, você tem uma declaração de passageiro, né? Você preenche que no caso a minha esposa estava comigo na moto, então tem uma declaração de passageiro. Normalmente isso depois não fica com você, você anda com esse documento durante a viagem. Eu tirei uma foto. Então é importante a gente ter toda essa documentação, né? Que mais? Os recibos de pousadas que você ficou, toda pousada que você for. Então é importante você pegar recibo em todos os lugares que você tiver oportunidade, né? Você pega um recibo, uma nota no seu nome, né? E caso haja acidente, as atitudes que no caso eu tomei, porque eu já tinha lido a apólice, no caso da companhia de seguro que eu fiz, eles pediram para que você entrasse em contato, né? Claro que depende do acidente, você não vai conseguir fazer isso, mas você tem, se não me engano, no meu caso lá era 24 horas para comunicar. Mas nós chegamos, né, onde sofremos o acidente, a gente estava a 4 horas mais ou menos da cidade que tinha um hospital, e no Peru o hospital público não cobre, então nós fomos uma clínica particular, que era como se fosse um hospital mesmo, né? E foi desde o início, né? Eu já liguei para a companhia de seguro, fui falar com eles. Primeiro tentei o acesso pelo chat, mas
é um atendimento eletrônico. Fiquei perguntando se podia levar em qualquer hospital e aí não tive resposta, estava demorando, minha esposa com muita dor, então eu acabei levando ela numa clínica particular e, e de lá eu consegui entrar em contato por telefone com a companhia de seguro, mas de imediato eles não fazem nada sem você pagar. Então ela precisou já de cara tirar uma chapa, né, do ombro, e primeiro você passa o cartão de crédito, depois eles vão tirar a chapa, né? Então eles não fazem nada, pelo menos foi essa experiência que nós tivemos. E tudo que você for pagar, você pede uma nota fiscal em nome da pessoa, né, que está acidentada, que no caso era minha esposa, colocou o número do passaporte dela e passei, né, o cartão de crédito, guardei o recibo do cartão. Então ela tirou o raio-x do ombro, então eu tinha uma nota fiscal do raio-x e tinha o comprovante do cartão de crédito do raio-x. E assim foi consecutivamente. Depois precisou tomar soro e tudo que ia fazer, vinha uma pessoa com uma maquininha de cartão, paga primeiro para poder ter acesso ao tratamento no caso dela. E eu já tinha ligado para a companhia de seguros, consegui falar com eles e eles me orientaram, né, dessa forma também, que eu tinha que pegar essas notas e que eu ia precisar de um relatório médico, né? Então eles foram orientando, inclusive eles tinham no Peru um parceiro deles, né, que poderia também ter ido lá e em vez deles me ressarcirem, eles pagariam direto para o hospital, né? Mas no meu caso, como eles não eram parceiro desse hospital, então eles iam me fazer o ressarcimento das despesas posteriormente, né? Outra dica que eu dou precisa, além do relatório médico, o relatório médico ele tem que estar constando tudo, tem que constar todos os procedimentos. No caso da minha esposa, tá lá desde do primeiro dia, né, que entrou, tudo que foi feito, o raio-x, todas as medicações que eles deram para ela. No caso dela, ela ficou internada lá um dia, teve que tomar anestesia geral, né, para colocar o ombro no lugar, e nós conseguimos de imediato também. Eu peguei essa chapa, né, do raio-x do ombro dela e mandei para um amigo nosso aqui no Brasil, médico, pelo WhatsApp, e ele falou que tinha condições dela, se viesse rapidamente para o Brasil, se fosse preciso a cirurgia, fazer aqui no Brasil. Então conversamos com um médico lá no Peru e também ele aceitou, né? Falou que poderia colocar o ombro no lugar, e ela tinha em torno aí de 3 a 4 dias para continuar o tratamento, né? Se fosse preciso uma cirurgia. A própria companhia de seguros também ligou no hospital para tentar ver se eles poderiam pagar diretamente para eles, e o hospital ele só aceitaria que fosse feito pagamento direto se minha esposa fizesse a cirurgia lá, e eu não queria. A gente preferiu fazer aqui no Brasil, se fosse preciso, e no final das contas, graças a Deus, não precisou fazer uma cirurgia. Ela conseguiu, através de um tratamento tradicional, conseguiu recuperar os movimentos, né, do ombro. Mas o que mais que eles pedem? Eles pedem um certificado médico. Então a gente pegou um certificado do médico, inclusive até foi cobrado isso lá, é um papel diferente no caso ali do Peru, que tem um timbre, né? E nesse certificado tinha que estar constando o quê? Que ela poderia continuar o tratamento no Brasil, que ela precisava ser transportada por avião, no caso, e também foi colocado que estávamos na cidade de Huancayo, né? E o avião para o Brasil só em Lima, então a gente precisou também de um transporte terrestre até Lima e de Lima para o Brasil via aérea, né? E tudo isso tinha que estar nesse certificado médico. E uma outra coisa, né? Você vê que no nosso caso, né? E eu vi muita reclamação no Reclame Aqui, não só da companhia de seguros que nós fizemos, mas de outras companhias.
São raras as companhias de seguro que cobrem viagem de motocicleta, né? Tem que ficar muito atento a isso, tá? Na apólice eu tinha já uma pessoa que sofreu um acidente de moto e tinha feito com essa companhia e foi ressarcida. Então a gente já tinha isso, né? A favor, mesmo assim, na apólice não fica tão claro, né? Tá falando de viagem terrestre e tudo, não fala exclusivamente de motocicleta, mas eu entrei no chat deles antes de fazer o seguro, perguntei claramente se de motocicleta cobriria e foi me dito que sim. Eu printei essa tela, né? Então eu tinha tudo isso guardado, né? É sempre importante a gente o máximo de documentação, né? Quem vai imaginar você ter um passaporte que é mais do que suficiente para, né, mostrar que você estava fora do país? A própria companhia de seguro ligou no hospital no Peru e conversou com o pessoal lá. E mesmo assim, eles pediram, né, para a gente a minha localização do Google, se eu tinha algum localizador, alguma que mostrasse que eu estava viajando fora do país. Pediram recibo de pedágios, eu não tinha, porque por onde eu passei não tinha pedágio. E então daí me pediram os comprovantes de combustível. Eu sei que é muito difícil, eu tenho esse costume, nem foi por conta do seguro viagem, mas eu tenho o costume de guardar esses comprovantes, eu tinha. Então foi me pedido tudo isso. Depois, né, quando você foi ligado para mim lá da companhia de seguros, me autorizando a comprar uma passagem de avião. Mesmo assim eu já estava vendo, né, para comprar, tudo comprado ali através da internet, com recibos, tudo certinho. Tem que guardar tudo, tudo, tudo. Eu guardei recibo do Uber, do aeroporto, do terminal de ônibus em Lima até o aeroporto, é um pouco longe. Pegamos Uber, e o Uber ele dá um recibo, né? Você recebe um recibo ali por e-mail. Apesar da companhia de seguro não me ressarciu também o transporte de Huancayo até Lima, que inclusive consta na apólice. Então, assim, eu fui ressarcido da maioria dos gastos que eu tive, e tem que ter muita paciência, porque, e eu vi que não foi só o meu caso, tá? Se você entrar no Reclame Aqui, você vai ver que eles agem dessa forma. Então, assim, a companhia de seguro, nas cláusulas do seguro que eu fiz, depois que você passa a documentação, você abre um pedido de reembolso, eles têm 30 dias para te dar uma resposta, para analisar o seu caso. E cada vez que eles pedem algum documento a mais, eles têm mais 30 dias. Então, no meu caso, o que aconteceu? Passava 10 dias e eles pediam mais algum documento. Eu mandei o passaporte, eu não mandei os recibos de combustível, essas coisas não tinha mandado, ao meu ver, e acho que juridicamente não teria necessidade de eu provar dessa forma, mas eles ficam pedindo mais coisas. Então passava 10 dias, então o prazo deles alongava mais 30. Você tem os pedágios? Não, não tenho pedágio, a moto não paga o pedágio. Então, então tem o dos combustíveis? Tenho. Daí mandei todos os recibinhos de combustível que eu tinha. Alguns lugares, inclusive na Argentina, eu paguei a dinheiro, mas não foram em todos os postos, né? Mas a maioria dos postos eu tinha. Depois me pediram essa localização, se eu tinha algum localizador, se eu tinha alguma coisa que eu tinha do Google. O timeline meu sempre fica ligado, é normal. Então eu tinha todos os dias, né, toda a viagem, né, que eu fiz. Eu passei o print da tela de todos os dias para eles. E toda vez dessa forma, né? Depois eu já tinha passado o relatório médico, certificado médico, tudo isso que é pedido, né? As notas fiscais da passagem de avião, que inclusive já tinha sido autorizado via telefone para mim comprar, tinha enviado tudo. Daqui a pouco eles me pedem de novo o relatório médico, e o relatório médico que eu tinha 12 páginas, era completíssimo. Eu já tinha mandado, né? Então, assim, tive que ter a paciência de ter que mandar novamente o mesmo documento, e aí tudo bem, tá tudo certo, quer dizer, já tinha sido recebido,
eu mandei o mesmo documento de volta e aí não reclamaram mais. Mas nisso eles ganham tempo, né? Depois eles me pediram de novo notas fiscais que eu já tinha mandado todas e eu tive cuidado, tá, de escanear. No meu caso, o tratamento, ah, algumas coisas foram pagas tudo separado, né? Que nem o raio-x foi uma nota fiscal, o soro foi outra nota fiscal, teve que colocar uma tala no braço, foi outra nota fiscal. Então eu tinha a nota fiscal e o comprovante de pagamento do cartão de crédito, coloquei um do lado do outro, escaneei um por um. Já tinha mandado, aí eles falavam que estava dando divergência. Inclusive, né, nós ficamos hospedados mais um dia lá em Huancaio, depois que saiu do hospital. Tinha nota fiscal também da pousada, depois da alimentação que nós gastamos no aeroporto, né? E eu já tinha mandado tudo separadinho. Depois eles pediram, falando que estava dando alguma divergência. E daí eu mandei de novo. Então, no final das contas, nós fomos ressarcidos, mas demorou quase 90 dias, né? Então, eu quero deixar essas dicas, porque, conforme eu falei, eu viajo há muitos anos em motocicleta e tem algumas coisas que eu acredito que a maioria das pessoas não guardam, né? Por que vai guardar um recibo de combustível, né? Então, essas são algumas dicas que eu tenho para dar. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você já teve alguma experiência em relação a seguro viagem de motocicleta, também é importante, né? Deixar aí nos comentários. E espero que vocês nunca precisem usar essas dicas. Tá legal? Um abraço.